Oi, aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O livro que eu trago hoje para vocês vai falar de fotografia, de memória, de lembranças, é um quebra-cabeça assim muito interessante, tá? E eu vou contar tudo isso para vocês logo depois da vinheta. Fica comigo aí. Eu acho que toda família, ou quase toda família, uh, guarda histórias assim que nunca foram completamente contadas, né? Sabe aquelas histórias que vão passando de geração a geração, que o teu pai te contou, que o teu avô te contou, ou histórias antigas assim da família? Pois é. No meio dessas histórias, às vezes existem muitas lacunas, né? Daquilo que não foi dito e daquilo que não foi contado. E aqui nós vamos montar este quebra-cabeça com as fotografias antigas, aquelas fotos, sabe, que preto e branco, que vai passando de geração por geração por geração, que ficam geralmente nas caixinhas. Eu até vou mostrar para vocês, porque eu tenho uma caixinha dessas aqui, ó, e vou mostrar depois com calma para vocês. E essas fotos trazem muitas informações, né, que talvez preencham essas lacunas que ficam na nossa história familiar. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque hoje eu vou apresentar aqui para vocês um livro que eu gostei muito, muito, gostei demais mesmo, que se chama Saia da Frente do Meu Sol, tá? do autor Felipe Chabel. Esse livro, o Felipe nos traz aqui um romance que ele criou feito todo de lembranças da família, através de fotografias e muitos questionamentos, tá? Antes de começar a falar da história em si, eu quero apresentar para vocês o Felipe. Aqui, deixa eu ver. Este é o Felipe. Tá? O Felipe, ele tem outras obras publicadas, certo? Ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro e é professor, escritor, ensaísta e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Este livro foi lançado pela Autêntica Contemporânea. Tá? É um livrinho curto, a gente pode ver, um livrinho assim, eu li em um dia, eu acho que consegue ler, ou 2 dias, é um livro que tu lê bem rapidinho, de 133 páginas, contando agradecimentos e tudo, tá? Mas é um livro que, apesar de ser um livro curtinho, é um livro de uma profundidade, de, de muitas camadas, são muitas camadas que vocês vão encontrar aqui, e é um livro extremamente tocante, tá? E o que a gente vê nessa história? Aqui, ele conta, o Felipe vai contar dos antepassados dele. Tá? A narrativa, ela vai partir de um ponto muito simples, tá? É um narrador, né, que é ele próprio. Ele vai reconstruindo a história da própria família através de fotos antigas, né, e de alguns relatos, né, assim, picotados, que foram sendo contados a ele, né, desde a infância. E atrás disso tudo vai haver um segredo, tá? Um segredo que a gente vai descobrir no final do livro, né? Essa narrativa, a gente vai ver que ela atravessa muitas gerações, certo? E a história não é uma história linear, ela não é toda contadinha direto, assim. Ela é uma história que ela vai e volta no tempo. Tá? Por quê? Porque o Felipe que vai nos contar sobre um tio, sobre os pais, sobre avós, bisavós, né? E cada uma das fotografias que vocês vão ver que dentro do livro, a gente vai encontrar muitas fotografias, ó. Fotografias antigas, né? Que são as fotos pelas quais ele vai falando durante o livro, tá? E através dessas fotografias, ele vai nos trazer muitos relatos, tá? Coisas imaginadas, né? E coisas que também ele ouviu, né? Aquilo que ele não sabe, ele, tipo assim, eu imagino que aqui nessa fotografia o meu tio esteja, ou minha mãe esteja com o pai dela, e então assim,
São muitas perguntas. Cada fotografia dessas, cada imagenzinha dessas, traz muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas reflexões, né? E aquela questão, o que atrás dessas fotos não nos foi contado? No caso, não foi contado a ele, né? É um romance que vocês vão ver, um romance sobre família, né? Mas também sobre identidade, pertencimento, e sobre o peso daquilo que fica em silêncio durante a vida das pessoas, né? Aquilo que nunca diretamente foi dito, que nunca diretamente foi contado, né? Mas que vai deixando rastros, né? Que é possível, como eu falei do quebra-cabeça, é possível a gente ir montando e descobrir o que acontece por trás de toda a história, tá? Aqui no centro da narrativa, então, a gente vai já de cara saber que existe um segredo. Mas não é aquele segredo, é um suspense, é um mistério, é um segredo mais palpável, mais real, né? É aquilo que nunca teve um nome descrito na história, né? Mas é algo que moldou muitas coisas, moldou afetos, decisões e distanciamento na família. Um segredo numa família não afeta só a pessoa que guarda aquele segredo, mas afeta também, acaba respingando nas outras pessoas da família, né? Então, as fotos antigas, presentes até o final do livro, tá? Elas não entram aqui como prova de coisas que aconteceram, não é para provar nada, mas para construir. São enigmas, onde ele vai construir a história familiar, né? Ou reconstruir, né, a história familiar. O passado, ele não é aquele passado assim fechadinho, ele é um passado que, como eu falei, vai ser reconstruído, né? E pelo olhar presente, certo? E talvez seja isso, talvez seja esse olhar presente que torna esse livro tão tocante, né? A escrita do Felipe é uma escrita muito precisa, né? Eu achei, assim, uma escrita, é uma escrita que te prende, é uma escrita que tu começa a ler, tu vai, algumas coisas, ele não fala nada em excesso, tá? Ele fala extremamente o necessário para que tu entenda essa história, e algumas coisas tu vai entendendo porque fica nas entrelinhas ali. Tu já vai percebendo o que ele quer dizer, o que ele quer nos trazer com aquilo, tá? É uma literatura, aqui que a gente encontra uma literatura que vai confiar na pessoa que tá lendo. Né? Por quê? Porque ele não explica tudo assim de mão beijada. Ele vai deixando os espacinhos ali para que vocês interpretem, né, da forma como vocês estão lendo isso. E é muito fácil interpretar, assim, eu acho que logo que eu comecei a ler em seguida, eu já comecei a fechar algumas coisas junto com ele, né? E para quem é que eu indico essa leitura? Eu indico essa leitura para quem gosta de histórias familiares, histórias que trazem memórias, identidades, silêncios, né? Para quem entende, né, que nem todas as respostas vêm assim de mão beijada, né? Algumas são necessários que a gente questione, que a gente faça perguntas e que venham acompanhadas com muitas perguntas e muitos questionamentos, tá? E aí, como eu disse, eu acho que talvez todas nós tenhamos uma caixinha, assim, de fotos antigas. Eu vou só para dar uma ideia aqui para vocês do que eu tô falando, desse tipo de fotografia, tá? Isso aqui é uma foto familiar da minha avó, né, com os irmãos dela. Olha só o que era a fotografia. Aqui eu tenho foto do meu pai, bebê, assim, devia ter um ano, um aninho e pouco, era bem roxo. Tenho foto do meu pai, quando serviu no exército. Olha como é que era o uniforme, né? Tenho foto de tios, aqui, ó, meus tios avós, e quando as pessoas tinham o hábito de enviar fotografias, tem várias delas nessa caixa, com dedicatória, né? Ou escreviam atrás, ou escreviam assim na fotografia, ó, e com a data, essa aqui, de 41, 1941, essa fotografia. Então, assim, gente, eu acho que todos nós, ou alguns de vocês, ou nem todos, né, guardam alguma coisa da família, da história familiar de vocês, né? E esse livro é sobre isso, é sobre histórias que a gente traz, histórias que a gente guarda, né? E eu achei um livro, assim, como é que eu posso dizer?
muito honesto, tá? Uma história muito, muito bonita. Achei muito bonito. Achei, realmente, o Felipe já entrou pro meu hall de grandes escritores aí, tá? E é isso, a dica de livro de hoje é essa, Saia da Frente do Meu Sol, mas super indico mesmo, tá? Pra quem gosta, como eu disse, história familiar, de descobrir mistérios que a gente vai descobrindo junto com ele, né? Vai vendo as fotografias e também vai tendo nossas próprias ideias, né? Enfim, tá? E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que esse livro despertou em vocês. O que ele trouxe para vocês na memória, né? Se vocês recordaram alguma coisa também familiar de vocês. E para quem gostou do vídeo, por favor, deixa o like aí, né? E um beijo grande, gente. E até o próximo livro. Tchau, tchau.